Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja, e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se, em Jerusalém, a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, vocês já observaram como uma pequena semente, quando plantada no solo fértil, pode crescer e se transformar em uma árvore frondosa que oferece sombra, abrigo e frutos? Este milagre da natureza nos fala de algo profundo sobre nossa jornada espiritual e sobre a história da Igreja que contemplamos nas leituras de hoje. Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, testemunhamos um momento crucial no crescimento da Igreja primitiva. Os que se haviam dispersado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, nos diz o texto. Aqui está uma verdade paradoxal que vemos repetidamente na história do cristianismo. A perseguição, em vez de extinguir a fé, frequentemente serve como catalisador para sua expansão. Pensem nisto por um momento. Aqueles primeiros cristãos não escolheram deixar Jerusalém por vontade própria. Foram forçados a fugir, temendo por suas vidas. A perseguição os espalhou como sementes levadas pelo vento. E o que aconteceu? Eles levaram o Evangelho para novas terras, para pessoas que de outra forma talvez nunca tivessem ouvido falar de Jesus Cristo. Inicialmente, eles pregavam só aos judeus. Estavam ainda limitados por sua compreensão cultural e teológica, acreditando que a mensagem de Cristo era apenas para o povo escolhido de Israel. Mas então algo extraordinário acontece em Antioquia. Alguns deles, homens de Chipre e Cirene, começam a falar também aos gregos, anunciando-lhes o Senhor Jesus. Este foi um momento revolucionário. A barreira entre judeus e gentios, que parecia intransponível, começou a ruir. O Evangelho estava rompendo as fronteiras étnicas, culturais e religiosas. E o resultado? A mão do Senhor estava com eles, e muitos se converteram e creram no Senhor. Esta frase simples nos fala de um poder que transcende o esforço humano. A mão do Senhor estava com eles.
Não foram apenas as palavras eloquentes ou os argumentos convincentes que levaram as pessoas à fé. Foi a presença ativa de Deus, trabalhando através daqueles mensageiros imperfeitos, que transformou corações e mentes. E quando a notícia deste extraordinário movimento do Espírito chega a Jerusalém, quem eles enviam para investigar? Barnabé, cujo nome significa filho da consolação ou filho do encorajamento. Que escolha perfeita! Em um momento quando esta nova comunidade mista de judeus e gentios precisava de afirmação e direção, eles enviam alguém conhecido por sua capacidade de encorajar e edificar. A reação de Barnabé é profundamente comovente. Quando chegou e viu a graça de Deus, alegrou-se. Ele não chegou com ceticismo ou preconceito. Ele não procurou falhas ou heresias. Ele viu o trabalho genuíno do Espírito Santo e se alegrou. Que lição para nós hoje, quando muitas vezes somos rápidos em julgar e criticar o trabalho de Deus em comunidades ou tradições diferentes das nossas. Barnabé não apenas afirma o que está acontecendo, ele contribui para isso, exortando-os a permanecerem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. E então, em outro momento de discernimento inspirado, ele vai a Tarso procurar Saulo, aquele fariseu zeloso que se tornou seguidor de Cristo após um encontro dramático com o Senhor ressuscitado na estrada de Damasco. Por um ano inteiro, Barnabé e Saulo ensinam naquela comunidade. Imaginem as conversas, os debates, as orações, as refeições compartilhadas, as vidas transformadas durante aquele ano crucial. E é ali, naquela cidade cosmopolita de Antioquia, que os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Este nome, que hoje carregamos com orgulho, foi inicialmente dado provavelmente como uma zombaria, um rótulo para identificar este grupo estranho que seguia os ensinamentos de um judeu crucificado chamado Cristo. Mas eles abraçaram esta identidade. Ser chamado de Pequeno Cristo ou seguidor de Cristo não era uma vergonha, mas uma honra, um chamado para viver à altura desse nome. Esta história do nascimento da igreja em Antioquia se conecta poderosamente com o Evangelho de João que ouvimos hoje. Jesus está no templo, durante a festa da dedicação, também conhecida como Hanukkah, a celebração da purificação e reconsagração do templo após sua profanação. E os judeus o cercam e perguntam: até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. À primeira vista, parece uma pergunta razoável. Eles querem clareza, uma declaração direta. Mas Jesus sabe que seus corações não estão realmente abertos à verdade. Eles não estão perguntando para aprender, mas para acusar. E então Jesus dá uma resposta profunda que nos faz refletir: já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus está dizendo algo crucial aqui. A fé não é principalmente uma questão de informação ou evidência intelectual. É uma questão de pertencimento, de relacionamento. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Há uma intimidade, um conhecimento mútuo entre Cristo e seus seguidores que transcende argumentos lógicos ou provas científicas. As ovelhas conhecem a voz do pastor porque passam tempo com ele, porque existe uma relação de confiança e amor. E este relacionamento não é algo superficial ou temporário, mas eterno. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que promessa extraordinária! Neste mundo onde tantas coisas são efêmeras e incertas, onde relacionamentos se desfazem e promessas são quebradas, Jesus nos oferece uma segurança que transcende todas as ameaças. Estamos seguros na mão de Cristo, e por extensão, na mão do Pai, porque o Pai e eu somos um. Então, como estas duas leituras se entrelaçam e falam a nossa realidade hoje? Primeiro, elas nos lembram que a expansão do reino de Deus frequentemente ocorre de maneiras inesperadas e através de circunstâncias desafiadoras. A perseguição que dispersou os primeiros cristãos se tornou veículo para a propagação do Evangelho. Da mesma forma, nossas próprias dificuldades e lutas podem ser o solo fértil onde Deus planta sementes de nova vida e oportunidades para testemunho. Quanto de nós já experimentou um momento de crise que,
Retrospectivamente, reconhecemos como um ponto de virada espiritual, um diagnóstico de doença, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento. Estas experiências dolorosas frequentemente nos levam a uma dependência mais profunda de Deus e a uma compreensão mais plena de Sua presença em nossas vidas. Segundo, somos chamados, como aqueles crentes em Antioquia, a romper barreiras que separam pessoas. O Evangelho não respeita nossas divisões humanas de raça, etnia, classe social ou status econômico. Como Paulo escreveria mais tarde, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Em um mundo cada vez mais polarizado, onde as pessoas se entrincheiram em suas bolhas ideológicas e tribos sociais, somos chamados a ser construtores de pontes, a atravessar fronteiras com a mensagem reconciliadora de Cristo. Isto não significa comprometer a verdade, mas apresentá-la com amor e respeito, reconhecendo a imagem de Deus em cada pessoa que encontramos. Terceiro, como Barnabé, somos chamados a discernir e celebrar a obra de Deus, mesmo quando ela aparece em formas que não esperávamos. Quantas vezes limitamos Deus à nossa própria compreensão, à nossa própria tradição, à nossa própria experiência? Barnabé teve a humildade e a visão espiritual para reconhecer a graça de Deus operando de maneiras novas, e nós precisamos cultivar a mesma abertura. Quarto, nossa identidade como cristãos, seguidores de Cristo, deve ser mais do que um rótulo, deve ser uma realidade vivida. Em Antioquia, as pessoas notaram algo diferente naquela comunidade, algo que os marcou claramente como seguidores de Cristo. Será que as pessoas veem Jesus em nós? Nossa vida, nossas palavras, nossas ações refletem o caráter e os valores daquele cujo nome carregamos? Por fim, somos lembrados da fonte fundamental de nossa segurança e identidade. Como ovelhas do rebanho de Cristo, somos conhecidos pessoalmente por Ele. Ele nos chama pelo nome. Ele nos dá vida eterna. Ele nos mantém seguros em Sua mão. Em um mundo cheio de ameaças e incertezas, está a nossa âncora inabalável. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a ouvir mais atentamente a voz do bom pastor, a nos regozijar na segurança de seu amor e a viver corajosamente nossa identidade como cristãos, pequenos cristos no mundo. Como aqueles primeiros crentes em Antioquia, podemos enfrentar oposição e desafios. Como Jesus no templo, podemos encontrar ceticismo e incredulidade. Mas lembremo-nos da promessa: ninguém as arrebatará da minha mão. Seguros nesta promessa, podemos avançar em nossa missão com confiança e esperança. Que o Espírito Santo, que guiou a Igreja nascente através de tempos turbulentos, continue a nos guiar hoje. Que possamos ouvir claramente a voz de nosso pastor e segui-lo fielmente. E que nossa vida e testemunho contribuam para o crescimento contínuo do reino de Deus, até que Cristo venha em glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.